Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as mulheres e a escrita, especificamente como as mulheres atuaram na imprensa no século XX, tá? E como vocês sabem, né, quem está acompanhando aqui o canal, eu gosto de fazer uma contextualização histórica, tá? Para que a gente possa entender o decorrer dos fatos, né? Eu estou seguindo a sequência do edital, então quem não assistiu aos outros vídeos, né, acessa a aba inicial, confere que eu estou seguindo a sequência, tá? E aí vai tudo se encaixando, fazendo sentido, por isso que eu gosto de fazer essa contextualização, porque quem já assistiu consegue rememorar alguns pontos importantes, fazer essa conexão e compreender o contexto, né, como os fatos sucederam. E aí, já aproveito para falar para ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Estamos pertinho de finalizar, né, esse assunto daqui para o final da semana. Nós fechamos essa parte, né, da história do Rio Grande do Norte. E aí, estou fazendo essa contextualização global para que a gente possa entender como as coisas aconteceram, tá? E aí, sobre esse assunto, né, relacionado aí às mulheres e à escrita, como que elas atuaram na imprensa, no século XX, nós precisamos compreender o momento anterior, né? E para compreender o papel das mulheres na imprensa no século XX, é essencial compreender esse contexto, tá? Então, no século XIX, né, início do século XX, a imprensa era majoritariamente masculina. As mulheres, elas não tinham, né, participação, ou tinham pouca participação no jornalismo profissional, né? Pois muitas viviam sob a estrutura patriarcal da época, que nós já vimos isso em vídeos anteriores, né? Que restringia o papel da mulher à esfera doméstica, tá? Então, temos um longo período aí relacionada a essa limitação, né? A educação limitada também, porque o acesso das mulheres à educação formal era restrito, né? Escrever e publicar eram práticas masculinas, né? E aí, depois de um tempo, houveram movimentos feministas, né? A partir do final do século XIX, né? Especialmente ao longo do século XX, né? E com o avanço das lutas feministas, as mulheres passaram aí a ocupar espaços públicos, inclusive os meios de comunicação. Então a gente vê aí que antes existia a exclusão das mulheres do mundo letrado, né? Com essa sociedade patriarcal, com o analfabetismo feminino, né? Até o século XIX, a escrita e a leitura eram práticas quase que exclusivas masculinas, e a mulher era aí relacionada a esse universo doméstico, né? Na função de esposas, de mães. E aí o acesso à educação era extremamente limitado e por isso que a alfabetização feminina era rara, né? Segundo Mary de Priori, as mulheres brasileiras, elas até o século XIX, elas eram socialmente vistas aí como seres frágeis, dependentes, né? E aí a instrução, ela deveria ser voltada somente para esse bom desempenho doméstico, tá? Então, o ensino para as meninas, né, quando existia, priorizava bordado, religião, boas maneiras, não a escrita reflexiva ou crítica, né? E a mulher era tida aí como objeto da escrita, não como autora, né? As mulheres, elas estavam presentes nos textos, mas como musa, como esposa, como mãe, não como produtora do discurso público, né? E a ideia de uma mulher escrevendo em público era transgressora, né? Era mal vista socialmente. E aí a gente vê, né, com alguns movimentos, né, a entrada das mulheres na escrita, que foi uma conquista através de luta e resistência, né? No século XIX, houveram as primeiras escritoras e jornalistas, né, a partir do final do século XIX. Elas surgem aí, né, como na figura de Nísia Floresta, que publicou artigos e livros defendendo a educação feminina
a emancipação das mulheres, né? Ela foi a precursora do feminismo no Brasil. Foi uma educadora, escritora, defensora dos direitos das mulheres, dos indígenas, dos escravizados, né? E era uma figura importantíssima. Era, não é, né? Uma figura importantíssima aí na história do Brasil, principalmente no campo da educação e dos direitos humanos. E aí, ela escrevia sob pseudônimos, né? Usava argumentos aí ilustrados para dialogar com homens letrados da época. Segundo Constância Lima Duarte, a Nísia foi a primeira voz pública a articular um pensamento feminista no Brasil. E essa primeira geração de mulheres intelectuais usou a escrita aí como uma forma de afirmar a existência política e social, suas próprias existências, né? Política e social, desafiando aí o silêncio imposto historicamente às mulheres. E um fato curioso, né, como essa questão de pseudônimo e tudo mais, é que, além de curioso, é ao mesmo tempo revelador, né, que aparece aí quando a gente lida com as referências bibliográficas, tá? Nos trabalhos acadêmicos, agora, né, cursando a graduação em Letras e Língua Portuguesa, né, com mais acesso, eu vejo muito isso. A trabalhos acadêmicos, né, livros, artigos científicos, né, muitas vezes a gente não consegue saber se quem escreveu é um homem ou uma mulher. Não sei se vocês já observaram isso, né? E analisando esse contexto histórico, né, sobre essa inserção das mulheres na escrita, a gente vê que tem alguns fatores históricos, né, técnicos, culturais, que se entrelaçam e revelam muito mais do que um simples padrão de citação. Então, as normas que a gente utiliza, né, como as normas da ABNT, por exemplo, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, aqui no Brasil, né, em contextos nacionais, elas seguem critérios específicos e até os internacionais também, né, como a APA dos Estados Unidos. E aí, que segue os padrões internacionais, né? Mas basicamente esse padrão esses critérios específicos de padronização, né? Entre eles está a exigência de que o nome do autor, né, apareça ali com sobrenome. E aí tem essas normas e algumas seguem apenas as iniciais dos prenomes, né? Então, por exemplo, Silva, MA. Oliveira, JF, Costa, LM. Vamos supor Silva, MA, né? Então, à primeira vista, né, a gente tá vendo ali, mas assim, a gente não sabe se Silva é um homem ou uma mulher. MA pode ser Maria Aparecida, pode ser Marcos Antônio, né? Um exemplo. Mas é uma convenção formal à primeira vista, porém, essa forma de citação oculta a identidade de gênero dos autores, né? Porque as iniciais dos nomes próprios, elas não indicam claramente se é um homem ou uma mulher, né? E isso aí, o leitor não consegue identificar com segurança se o texto foi escrito, né? Por qual gênero. E aí, essa neutralidade, né? É útil para manter o foco no conteúdo, garantir a imparcialidade. No início era até importante para que as mulheres pudessem ser inseridas no contexto, né? Mas atualmente isso acaba reproduzindo um apagamento histórico das mulheres no campo do conhecimento. Durante muito tempo, a produção intelectual ela foi dominada por homens e a entrada das mulheres nas letras, na ciência, no jornalismo, ela foi dificultada por uma série de barreiras sociais e institucionais. Então, em muitos casos, para ser levada a sério, as autoras adotaram pseudônimos, né, masculinos ou neutros, justamente para evitar o preconceito de gênero. E a gente vê aqui no caso, né, de Nísia Floresta, que utilizava pseudônimos. Então, casos famosos que ilustram essa prática, né? A escritora inglesa Mary Ann Evans, no século XIX, né? Que publicou ali sob o nome masculino de George Eliot para garantir que seus romances eles fossem levados a sério.
no século XX, com a autora da saga de Harry Potter, Joanne Rowling, né, que foi orientada pelos editores a usar as iniciais, né, J.K. Rowling, né, temendo aí que os meninos não quisessem ler um livro escrito por uma mulher. E aí esses exemplos, né, temos muitos outros exemplos, mas eles mostram aí como a invisibilidade feminina na autoria, ela não é acidental. Ela faz parte de um contexto histórico em que as mulheres elas precisaram se esconder sob nomes masculinos, né, ou abreviados aí, para poder ocupar espaços, né, os espaços que lhe eram negados. Então, mesmo hoje, em tempos de maior acesso feminino à educação, à pesquisa, o uso padronizado de sobrenomes com iniciais, né, nas referências, ela pode manter essa neutralidade que apaga essa diversidade de vozes, tá? E aí é por isso que existem movimentos contemporâneos, né? Tem City a Woman, alguma coisa assim, que é iniciativa de estudos de gênero buscar e destacar, valorizar autoras mulheres, né? Estimular aí esse reconhecimento das contribuições femininas. E aí é basicamente isso, né? Mas voltando aqui a esse contexto da inserção das mulheres na imprensa no século XX, né, a gente vê aí do silêncio ao protagonismo, onde as primeiras participações elas estavam aí em colunas femininas ou literárias, né, onde as mulheres elas entraram na imprensa muitas vezes por meio de coluna voltada ao universo feminino, né, aí falando sobre moda, beleza, casamento, educação dos filhos, né? Usando pseudônimos, por exemplo, né? Usando nomes fictícios ou pseudônimos masculinos para esconder sua identidade e conquistar ali o espaço num ambiente dominado por homens, tá? E aí a gente vê nas primeiras décadas do século XX essa expansão da imprensa, as revistas e os jornais, e aí começaram a incluir essas seções, mas era mais limitado, sabe? Com relação a esse aspecto. Era destinada ao público feminino, mas não era mais com relação ao senso crítico, era mais ali naqueles assuntos relacionados à mulher, né? Educação de filhos, como eu mencionei anteriormente. Então, essas colunas eram consideradas menos importantes, né? Mas elas foram a porta de entrada para o jornalismo feminino, né? E aí a gente vê que, segundo Cláudia Lago, as primeiras jornalistas, né, muitas mulheres, né, que começaram aí a ser inseridas nesse contexto, elas transformaram esses espaços considerados menores em instrumentos de crítica social, de conscientização, né, e foi se ampliando os temas, né. Com o tempo, muitas romperam com o modelo limitado e passaram a abordar política, economia, trabalho, sexualidade, direitos civis, educação, dentre outros, né? E aí foi criando publicações próprias com esse viés mais feminista e progressista, tá certo? E aí a gente adentra nessa questão da profissionalização e a militância, onde a partir das décadas ali de 1920, 1930, mais ou menos, com a urbanização, a industrialização, o avanço dos direitos civis, as mulheres elas conquistaram mais acesso à educação e ao trabalho, e isso impulsionou a entrada profissional de mulheres no jornalismo. Então, aqui nós temos o exemplo de Eugênia Álvaro Moreira, né, que foi uma das primeiras repórteres profissionais do Brasil, né, e aí as mulheres começaram a abordar temas políticos, sociais e culturais, como mencionei, e durante a era Vargas, né, várias jornalistas femininas atuaram em revistas e jornais de circulação nacional. Tá? Já na segunda metade do século XX, nós vemos aí a imprensa alternativa e feminina, né, nos anos ali de anos 60, anos 80, mais ou menos, né, as mulheres influenciadas pelos movimentos feministas, né,
Muitas jornalistas passaram a criticar os papéis tradicionais de gênero, a denunciar as violências, as desigualdades, né, opressões, a atuar em jornais alternativos e revistas feministas, como Brasil Mulher, Nós Mulheres, o Mulherio, né? Essas publicações, foram fundamentais na construção de um jornalismo crítico, engajado, né, com linguagem acessível, conteúdo voltado à transformação social. Rosemarie Muraro, né, Carmen da Silva, foram figuras centrais nesse movimento, escrevendo aí sobre sexualidade, corpo, política, sobre economia, a vida pública num viés mais progressista, mais libertador. Tá? E aí a gente vê nesse aspecto mulheres marcantes no jornalismo brasileiro do século XX. Vimos Nísia Floresta como precursora aí no século XIX, né? Embora seja do século anterior, ela é considerada uma das precursoras no pensamento feminista no Brasil. Né? Escreveu aí em jornais, em revistas, defendendo a educação feminina, os direitos das mulheres. Nós vemos, né, no século XX, Eugênia Álvaro Moreira, né, primeira repórter profissional do Brasil, atuou aí como jornalista investigativa e cultural, né? Ela se destacou aí pelo trabalho com o Diário de Notícias, era militante socialista, né? E abordava aí temas sociais e políticos, que foi um marco na época. Temos Pagu, né? Patrícia Galvão, que foi escritora, jornalista, militante comunista e trabalhou em diversos jornais como O Homem do Povo, né, publicando aí reportagens e crônicas políticas. Ela foi presa, inclusive, diversas vezes por suas ideias e práticas militantes. Temos Carmen da Silva, foi escritora e colunista da revista Cláudia, né, muitos devem lembrar aí nos anos 60, anos 70, né, usou o espaço da revista feminina para discutir esses temas de feminismo, sexualidade, o papel da mulher na sociedade, e marcou aí o surgimento da segunda onda feminista no Brasil. E temos Rosemarie Muraro, né, editora, escritora e jornalista, que publicou artigos em defesa dos direitos reprodutivos, igualdade salarial, a questão da divisão do trabalho doméstico, e participou aí da fundação do movimento feminista brasileiro moderno. Então, nós vemos as principais atuações das mulheres na imprensa, né, com essa questão de escrever sobre essas relações, maternidade, moda do lar, no colunismo, nas colunas, né, de comportamento. E depois vemos as editoras e redatoras que passaram a comandar editoriais e seções específicas dentro dos jornais e revistas, e essa progressão para a criação de publicações, né, que fundaram revistas e jornais feministas independentes, como Brasil Mulher, Nós Mulheres. E aí temos também correspondentes internacionais, como Leila Cordeiro, como Glória Maria, né, que veio depois, e militantes ativistas que usavam a imprensa como ferramenta de denúncia e mobilização, principalmente durante a ditadura militar, né, o regime militar. E aí nós vemos essa questão das revistas femininas que foram muito importantes para a atuação das mulheres jornalistas, né? Inicialmente voltada à moda, beleza, essas questões de etiqueta e maternidade, mas ao longo das décadas essas revistas foram se transformando, né, em espaços de discussão política e de empoderamento feminino, né, como a revista Cláudia, que eu mencionei, desde 1961, como as revistas feministas independentes, né? E aí a gente vê que a atuação das mulheres na imprensa durante o período militar, no regime militar, muitas mulheres elas foram perseguidas, presas, censuradas. Outras atuaram na imprensa alternativa, né, na resistência, denunciando a questão das violações de direitos humanos.
E a imprensa alternativa, como jornais Opinião, Movimento e Em Tempo, contou com a participação ativa de mulheres. Então a gente vê aí temas defendidos pelas jornalistas, o direito ao voto feminino, já conquistado em 1932, mas ainda não tinha questão de discussão sobre isso, né? A questão das igualdades de direitos civis, acesso à educação, ao trabalho, combate à violência doméstica, que era muito comum antigamente, né? A questão de legalização de aborto, né? Que é uma discussão ainda atual. Faziam críticas à objetificação da mulher na mídia. Então a gente vê todos esses contextos, né? Que teve um grande percurso, né? E aí a gente vai ver que a IDECAN, ela costuma cobrar esses contextos sociais e históricos, principalmente ligados à temática da mulher. Então, a gente estudar esse nome das mulheres pioneiras, né? Como eu falei, não vai perguntar qual é o nome, né? Então, a gente vai fazer, vai questionar de acordo com o contexto, né? As mudanças temáticas nas colunas femininas, a questão das a jornalistas durante o período militar, a questão da criação das revistas femininas, né, com conteúdo político, essa transição, né, o papel da escrita como forma de militância. Então, são esses aspectos que a gente tem que levar em consideração, ter em mente, porque a gente consegue analisar a questão de acordo com o que ela pede e aí compreendendo o contexto de cada época, tá? Então, se é um período mais anterior, se é um período mais contemporâneo, a gente tem que analisar nessas perspectivas e compreender o comando da questão para poder saber em que contexto analisar, ok? Então, espero que estejam gostando, que tenham compreendido. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, deixa aqui nos comentários que eu tento trazer nos próximos vídeos. Estamos seguindo a sequência do edital, estamos pertinho de finalizar e espero estar ajudando. Então, por hoje é só, até o próximo vídeo.